Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Joaquim e hoje a gente vai estar começando o projeto com o nosso primeiro vídeo sobre transformações físicas. Então, vamos começar. A transformação física, ela é aquele tipo de transformação que ela acontece apenas de forma física. Quando essa transformação ela acontece, a composição química dos elementos ela não é alterada. Ou seja, não forma uma nova substância, um novo elemento. Um novo elemento não é formado. Ou seja, a transformação química, ela só faz uma transformação física, como ela já diz, que não altera a composição química do objeto ou elemento. As transformações físicas, elas podem sofrer alterações na sua forma e tamanho, também podem sofrer em questões da solubilidade e também mudanças de estado físico. E é sobre esses três tópicos que a gente vai falar aqui. Existem três formas que podemos citar onde essa transformação acontece. Uma delas é a forma e tamanho, que consiste no seguinte: se você amassar uma garrafa de água, tanto a forma quanto o tamanho desse objeto poderão ser alterados. A composição química final da garrafa, no entanto, não será modificada. Isto é, o plástico que compõe não sofrerá nenhuma modificação. Esse processo poderia acontecer de maneira semelhante se, em vez de uma garrafa de plástico, o material amassado fosse uma lata de alumínio. De maneira semelhante ao quebrar algo frágil, como um copo de vidro, o objeto tem sua forma e tamanho alterados, pois passa a se dividir em partes menores, mantendo ainda a mesma composição. Também temos as transformações que envolvem solubilidade. Quando se dissolve uma pequena quantidade de sal ou açúcar, no caso soluto, na água que é o solvente, agitando a mistura com uma colher, é possível notar que ambos os solutos parecem desaparecer no solvente. No entanto, embora eles sejam dissolvidos na água, os solutos permanecem quimicamente iguais ao que eram antes de serem misturados à água. Algo parecido acontece quando se adiciona à água alguns corantes hidrossolúveis. Apesar de a mistura formada apresentar uma coloração típica, de acordo com o corante utilizado, não há formação de nenhuma nova substância. O que ocorre é a interação do corante com a água, de forma que as partículas de corante ficam distribuídas ao longo da solução formada. Para finalizar as transformações físicas, a gente tem aquelas que envolvem mudanças de estado físico. Que vamos supor que um elemento ele seja aquecido até o seu ponto de fusão ou ebulição. Isso é uma mudança de estado físico. E a gente tem como exemplo a água, que agora eu vou falar quais são os estados físicos da água, né? Que eu acho que a maioria das pessoas sabem. Porém, caso você não saiba, a gente tem o texto da imagem anterior e dessa, mais essa tabela desta imagem. A gente tem o processo de sólido para líquido, chamado de fusão. A gente tem o processo de líquido para sólido, solidificação. A gente tem o processo de líquido para gasoso, chamado vaporização. A gente tem o formato de gasoso para líquido, chamado de condensação. E a gente ainda tem outra forma chamada de sublimação, que é quando a água vai do estado sólido diretamente para o gasoso. E esse foi o vídeo, gente.